Nós vamos aplicar agora o nosso protocolo Belly Shape, fazendo a perimetria de região abdominal. Então, eu vou seguir aqui cicatriz umbilical e vou fazer um traçado. Desse ponto, eu vou contar 5 centímetros para cima. E vou contar 5 centímetros para baixo. Assim, eu tenho meus 3 pontos de referência para fazer a perimetria. Com uma fita métrica, a gente vai realizar a perimetria. A fita métrica ela tem que estar bem apoiada no corpo, na pele. E quanto mais fina for a fita, melhor é. Vou colocar bem em cima da demarcação que eu realizei. E vamos medir aqui. Então, ó, tá dando 71 centímetros. Vamos fazer o próximo ponto. Seguindo também a demarcação. Setenta e 84. É bem interessante vocês fazerem um registro fotográfico com essas medidas aqui também, tá? Eu sempre costumo fazer as medidas, eu coloco as iniciais da paciente. Me permite colocar suas iniciais aqui? E coloco a data que eu tô realizando, tá? Então, vou colocar aqui o mês que nós estamos gravando. E faço o registro pra gente acompanhar no início, meio e fim do tratamento. Nós vamos iniciar agora a aplicação do nosso protocolo Belly Shape, aplicando um esfoliante corporal. Então, deposito o esfoliante em toda a região que você vai trabalhar e vamos fazer esfoliação. Então, depositei. Vou iniciar agora a esfoliação. A esfoliação vai diminuir a impedância da pele, já vai ativar mais a circulação, estimular a renovação celular e é um procedimento muito importante que deve ser realizado antes de uma eletroterapia. Esse produto que nós estamos utilizando, ele já tem um efeito 3 em 1, ele já tem o esfoliante físico, ele tem um peeling enzimático e ele também tem ativos lipolíticos. Já conseguimos observar uma leve piremia local por conta da ativação circulatória pelas manobras e pelo produto. Próximo passo é delimitar a área que nós vamos trabalhar. Nós vamos entrar então agora com a radiofrequência. Então eu vou fazer um quadrante de 15. Marco aqui, que o foco nosso então é a região abdominal. Vou fazer um quadrante então de 15 por 10. Onde nós vamos trabalhar toda a região de abdômen inferior. Vamos aplicar a glicerina. Após aplicar a glicerina, vamos ajustar agora o equipamento. Então, após aplicarmos a glicerina, vamos ajustar os parâmetros. Vou colocar a intensidade de 90 watts. Vou colocar um tempo de 10 minutos, porque meu intuito nesse primeiro momento é melhorar a circulação, para no próximo passo, quando eu entrar com a ultracavitação ou com ultrassom de baixa frequência, eu consiga uma maior ativação das ondas mecânicas. Vou startar e vamos dar início à aplicação. Sempre controlando a temperatura com o termômetro. Movimentos lentos.
eu inicio apenas nesse lado do quadrante e depois eu vou ganhando espaço. Porque se eu começar aplicando em toda a área, eu demoro mais para fazer a rampa de aquecimento. E eu quero manter essa temperatura por pelo menos 7, 8 minutos nesse primeiro momento. Manter a temperatura de 40 graus por 7 minutos, 8 minutos. Movimentos bem lentos, sempre controlando a temperatura. Atingimos 40 graus. Observe que eu começo a trabalhar em toda a área agora. Finalizamos a aplicação da radiofrequência, vamos remover a glicerina. E vamos para o próximo passo. Agora a gente vai fazer demarcação para aplicar o ultrassom de baixa frequência. Vamos fazer um quadrante de 10 por 10. É muito importante a gente respeitar a região de crista ilíaca, tá? Então, onde tem crista ilíaca, a gente não vai promover a cavitação nessa região. Então, não vou colocar meu ultrassom sobre estrutura óssea. Ó, 10. Não sei se vocês conseguem observar. 10. Fazer a mesma coisa do outro lado. Então, nós temos aqui definido a região que nós vamos promover o ultrassom de baixa frequência. Se caso o seu paciente ele tem uma adiposidade, né, localizada na região superior do abdômen, o que nós vamos fazer? A gente vai respeitar, né, o arco costal, e aí eu vou traçar um quadrante abaixo do arco costal. Tá? Então, eu vou promover a cavitação nesse quadrante, ó. Deixa eu medir aqui para que vocês consigam observar. 10, 10, 10 e 10. Então, a gente tem aqui, no caso, 3 quadrantes. Você pode trabalhar, então, 5 minutos em cada quadrante, então nós vamos totalizar o tempo de aplicação de 15 minutos de ultrassom de baixa frequência. Importante respeitar a marcação que você realizou. Outra forma de você determinar tempo de aplicação com ultrassom é você contando quantos cabeçotes cabem na região. No caso aqui, 4. Aí eu faria 4 vezes 2 minutos, né? Então, 4 vezes 2, 8 minutos. Então, você tem a possibilidade de trabalhar num quadrante de 10 por 10 por 5 minutos ou 8 minutos, calculando a área, né, de contato do cabeçote com a área que você vai trabalhar. Nesse caso, a gente optou por trabalhar, então, um quadrante de 10 por 10 por 5 minutos. Vamos lá no equipamento, ajustar, então, o ultrassom. Nós vamos trabalhar com ultrassom de baixa na frequência de pulso de 100 Hz, na região abdominal.
Então, nós vamos seguir a sugestão de intensidade determinada pelo equipamento de 9,6 watts, que a nossa cliente, através da avaliação, ela suporta essa dosagem de energia. Vamos ajustar o tempo de 5 minutos. Apoie bem o cabeçote na região a ser trabalhada. Deixe sempre o pedal bem acessível aos seus pés. Aperte Start no equipamento e em seguida você vai apertar o pedal. Os movimentos são bem lentos, tá? A cliente ela vai sentir um zunido em seu ouvido. Explique a ela que isso é comum, é normal do equipamento de baixa frequência, esse tipo de zunido. Algumas pessoas são mais sensíveis a esse zunido, outras não. Então, é importante ir conversando com o seu cliente para que ele se sinta o mais seguro e confortável possível durante o procedimento. Os movimentos devem ser bem lentos. Você pode trabalhar movimentos na horizontal, na vertical e movimentos circulares. Você pode, corrigindo, você pode realizar movimentos horizontais, verticais e circulares, cobrindo toda a região. Não é interessante cavitar sobre a região umbilical. Tem vácuo, tem ar e no ar a onda não se propaga. É bem tranquilo o procedimento e dentro de alguns minutos o paciente acaba se adaptando um pouco mais ao ruído que o ultrassom de baixa frequência promove. Observe que eu sempre respeito a crista ilíaca, não ultrapassando a demarcação. Olha. Pise no pedal para ajustar o gel quando estiver diminuindo da região. E depois é só acionar novamente o pedal. Ele vai seguir do tempo que ele pausou. É muito importante ir conversando com o cliente enquanto você vai executando. Explique para ele o que está acontecendo no organismo dele. Explique que o equipamento vai induzir uma apoptose. Fale em linguajar que ele entenda. Fala, olha, está tendo uma agressão na sua célula adiposa. Aos poucos, o seu corpo ele vai eliminando esses materiais promovidos através da ultracavitação, do ultrassom de baixa. Explique que após a sessão ele vai ver uma diferença por conta que a gente mobilizou líquido, mas que ao longo dos dias ele vai acontecendo esse metabolismo local e ele vai conseguir enxergar melhor esses resultados. Então é muito importante posicionar o nosso cliente, o nosso paciente, em tudo que estará acontecendo com o organismo dele, tudo que a gente está estimulando o organismo dele a responder. Interrompa a aplicação quantas vezes for necessário para fazer o abastecimento do gel. Lembra, o gel é o veículo condutor e o ultrassom, ele não se propaga no vácuo, então a gente precisa desse veículo de contato. Após o bip sonoro, o equipamento desligou automaticamente no tempo que nós havíamos programado. Remova com a ajuda de uma espátula o excesso do gel que sobrou da aplicação e descarte esse gel, pois ele já perdeu sua propriedade. Vamos para o próximo quadrante.
Já estamos no nosso último quadrante. Lembra sempre de respeitar a arco costal para não fazer a cavitação sobre a estrutura óssea. Mantenha sempre os movimentos lentos. Observem que, olha, eu passo rente ao umbigo, mas a gente não cavita na região umbilical. Removemos toda o resíduo de gel. Agora nós vamos aplicar novamente a radiofrequência. Primeiro passo é a glicerina. Distribua de forma uniforme a glicerina na região que você aplicou o ultrassom. A ênfase do tratamento é na região abdominal inferior. Que é a queixa principal do modelo da nossa cliente. Vá para o menu, retorne para a radiofrequência. Selecione o aplicador que você quer trabalhar e vamos promover. Vamos ajustar os parâmetros então para fazer o terceiro passo do protocolo. Nós vamos ajustar uma intensidade de 100 watts, tá? Então nós vamos colocar nesse momento uma intensidade maior do que a do primeiro momento, porque eu quero induzir agora a apoptose com radiofrequência e também estimular a neocolagênese. A temperatura que eu pretendo atingir é entre 42, essa variação, e eu quero manter essa temperatura agora por 15 minutos. Então eu vou ajustar no meu equipamento 17 minutos, contando 2 minutos com rampa de aquecimento e mais 15 minutos de manutenção dessa temperatura. Ajustado isso, nós vamos iniciar então a aplicação. Mantenha o termômetro por perto e vamos iniciar. Movimentos lentos, sempre controlando a temperatura. Explica para o seu cliente novamente que a gente vai atingir o calor na pele, que ele vai sentir um calor no tecido e nada mais do que isso. E que se estiver desconfortável para ele a temperatura, que ele pode nos avisar. Então, ó, toda a área atingiu a temperatura. Vou aumentar um pouco a velocidade de aplicação. Olha, observe a epidemia local, ó, e uma aplicação bem homogênea em todos os pontos. O movimento eu tô fazendo bem mais rápido. E a gente vai mantendo. Se caso comece a subir muito a temperatura, porque ainda resta alguns minutos para a gente ficar aqui, a gente reduz a intensidade. Iniciamos com 100 watts, a gente pode ir reduzindo para 90, para 80, até o quanto for necessário. Por enquanto, a gente está conseguindo controlar a temperatura somente com a mobilização do eletrodo. Observe a epidemia em toda a região.
toda a área está sendo exposta à radiofrequência. Estamos nos aproximando ao final da aplicação. São 40 segundos. Observe a epiremia local, uma epiremia bem homogênea em toda a área que nós trabalhamos. Toda a área, ó, como vocês podem observar, tá com a temperatura. Finalizamos então a segunda aplicação de radiofrequência. Vamos higienizar o local. Finalizamos então a parte da eletroterapia, onde nós fizemos radiofrequência para melhora da circulação. Na sequência, nós fizemos ultrassom de baixa frequência e finalizamos com radiofrequência para efeito de tecido adiposo e flacidez a 40 a 42 graus por um tempo de 15 minutos naquele quadrante que nós medimos. Após isso, nós vamos aguardar o tempo de 5 minutos para resfriamento da pele, para a gente poder então entrar com os nossos ativos cosméticos. Por quê? Os ativos cosméticos, eles foram elaborados para ser aplicados na nossa pele em temperatura normal. Como a gente teve uma elevação da temperatura, então o que acontece? Pode vir a ocorrer desse ativo que você colocar, ele possa vir perder a eficácia dele, por a temperatura modificar a estabilidade desse ativo. Então a gente aguarda, por precaução, 5 minutos e após isso a gente entra com os ativos lipolíticos. No tratamento de hoje, nós vamos trabalhar com o sérum concentrado redutor de medidas da linha da BioAge, mas você pode procurar trabalhar com o cosmético que você tem, desde que ele tenha indicação aí de lipólise, ok? Então a gente vai trabalhar, por ser um sérum concentrado, a gente vai colocar aqui uma quantidade suficiente para cobrir toda a região que nós trabalhamos. Cobrimos toda a região. Vamos fazer aqui, ó, um pensamento para absorção desse ativo. Próximo passo, nós vamos aplicar um fluido potencializador da mesma linha. Vamos espalhar. Também podemos fazer aí um pensamento. E vamos finalizar com uma massagem estética modeladora. Ainda com a mesma linha de cosméticos da linha BioAge, nós vamos trabalhar com o creme de cafeína. Vamos depositar em toda a região. E vamos iniciar então a nossa massagem modeladora estética. Trabalhando movimentos de amassamento. E aí a gente pode pegar uma área maior do que a gente trabalhou com o equipamento. E vamos trabalhar o remodelamento do tecido adiposo. Eu vou trabalhar esse momento sem as luvas,
A minha mão está devidamente esterilizada. Não. Vou fazer esse procedimento agora sem as luvas. A minha mão está devidamente higienizada para ter contato com o meu paciente. E vou trabalhar movimentos de remodelamento. Essa massagem ela dura em média de 5 a 10 minutos. A região onde nós aplicamos a eletroterapia ela vai estar mais sensível, então o paciente ele pode vir a sentir um leve desconforto. Lembrando que os movimentos não podem promover nenhum tipo de equimose, que é aquele roxinho, tá? Finalizamos o procedimento, vamos fazer novamente a perimetria. Então, ó, lembra? Seguindo cicatriz umbilical, eu vou contar 5 acima e 5 abaixo. E vamos refazer aqui as medidas. Lembra, a fita tem que estar bem apoiada. Então, ó. 69, 73, 81. Chegamos ao fim, então, da nossa parte prática do nosso workshop Belly Shape. Espero que você tenha gostado de nos acompanhar. Agradeço demais o seu tempo de estar aqui conosco, de você estar assistindo esse conteúdo gerado com muito carinho por nós da Bio7. Não deixem de seguir as nossas redes sociais. Segue lá no Instagram, @bio7_Brasil. Lá nós costumamos colocar diversas informações, bastante material, com bastante conteúdo que eu acredito que será muito interessante, né, no seu dia a dia da estética. Pessoal, marque nós quando vocês realizarem essa conduta terapêutica, esse protocolo. Marca lá que nós vamos curtir, repostar. É muito importante esse feedback de vocês para nós. Tudo que nós fazemos aqui é pensando na melhor maneira de contribuir com vocês que nos prestigiam e acreditam no nosso produto, no nosso equipamento, assim como nós acreditamos demais no seu talento. Muito obrigada. Vocês podem estar dando continuidade a esse protocolo, a essa terapêutica que nós aprendemos hoje. Você pode estar associando ativos lipolíticos de uso home care, então você pode prescrever para esse seu paciente estar usando um ativo lipolítico em casa. Você pode indicar para ele estar fazendo atividade física também. Uma dúvida muito em relação ao tempo, né? Como nós trabalhamos com mais ali a ação de apoptose nesse protocolo do que lipólise, então assim, até 24 horas, um dia após o tratamento, ele fazer exercício físico vai ajudar muito, tá? Pode fazer no dia também, pode fazer um dia depois, vai ser muito interessante. E beber muita água, né? Hidratar bastante. Tudo isso vai contribuir para a melhora do resultado e melhora da condição de saúde desse nosso paciente. Pessoal, muito obrigado, um grande beijo e até o nosso próximo workshop digital.